Convidamos os presentes a tomar seus assentos. Hoje, a Força Aérea Brasileira tem o imenso orgulho de inaugurar a Estação Radar de Corumbá. Estamos presenciando um evento histórico de grande relevância. A fim de possibilitar a todos os presentes que adquiram claramente essa percepção, convidamos a audiência a voltar o seu olhar para o telão. O espaço aéreo sob responsabilidade do Brasil estende-se além de suas fronteiras. Ultrapassa a área sobre seu território e alcança uma significativa parte do Oceano Atlântico, perfazendo um total de 22 milhões de quilômetros quadrados. A Dimensão 22, a área de atuação da Força Aérea Brasileira nas ações de controlar, defender e integrar. Nesta área, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, DCEA, órgão de direção setorial do Comando da Aeronáutica, é responsável pelo planejamento e gerenciamento das atividades relacionadas com o controle do espaço aéreo, com a proteção ao voo, com o serviço de busca e salvamento e com as telecomunicações da Força Aérea. Para controlar todo o território nacional e a área composta por acordos internacionais, o fluxo de tráfego aéreo no espaço aéreo nacional é coordenado diariamente por 4 modernas bases operacionais: os Centros Integrados de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, SINDACTAS, distribuídos estrategicamente pelo Brasil. Hoje, o Brasil recebe mais um aliado para o Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, o Sítio Radar de Corumbá, em Mato Grosso do Sul. Sob o comando do governo federal, em um resultado da força conjunta entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Defesa, e com a responsabilidade operacional da Força Aérea Brasileira, a
A Estação Radar de Corumbá é a primeira de 3 estações implantadas ao longo da fronteira oeste do Brasil, para integrar a rede de comando e controle que permeia o Sindactas e o Comando de Operações Aeroespaciais, COMAI, aumentando a vigilância de voos em baixa altitude. Outras 2 serão implantadas em Porto Murtinho e Ponta Porã, cobrindo toda a fronteira do Mato Grosso do Sul com os países vizinhos. A Estação Radar de Corumbá é composta por um radar primário, LP-23 SST-NG, e um radar secundário, RSM-970S, ambos fabricados pela Omnisys, empresa da Base Industrial de Defesa do Brasil. As atividades relacionadas à fabricação, instalação e suporte dos radares geram aproximadamente 2.800 empregos diretos e indiretos, envolvendo 160 empresas brasileiras. O radar primário, LP-23 SST-NG, possui a capacidade de detecção de aeronaves dentro da sua área de cobertura, com um alcance de até 450 km a 30 mil pés, correspondendo a cerca de 636 mil quilômetros quadrados, equivalente a quase 2 vezes a área do estado do Mato Grosso do Sul. O radar é dotado de medidas de proteção eletrônica que permitem a sua operação mesmo sob tentativas de ataque de interferência eletrônica, jamming. Com a incorporação da estação radar, sua atividade possibilita a detecção de helicópteros mesmo em voo pairado e aeronaves em altas velocidades com grande capacidade de manobra, como os aviões de caça. O radar, além dos dados de azimuth de distância, também identifica a altitude dos alvos, provendo uma informação tridimensional completa da posição das aeronaves detectadas. Informações com elevado grau de assertividade, permitindo melhores ações de interceptação pelos vetores de caça da Força Aérea Brasileira. A implantação da Estação Radar de Corumbá fortalece o Sistema Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo Brasileiro, fortalece o Brasil e a vigilância de suas fronteiras e fortalece a missão institucional da Força Aérea Brasileira de manter a soberania do espaço aéreo e integrar o território nacional com vistas à defesa da pátria. Somos a Força Aérea Brasileira, as asas que protegem o país. Para conduzir as explicações referentes ao incremento da operacionalidade a partir do início das operações do Sítio Radar de Corumbá, convidamos o diretor-geral do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, Tenente Brigadeiro Heraldo. Senhor presidente, autoridades já nominadas pelo nosso cerimonial, senhoras e senhores, é uma honra para o Departamento de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro recebê-los para a inauguração do Radar de Corumbá. Um projeto de Estado de longo prazo, capitaneado pelo Ministério da Defesa e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública à época, que trabalharam em conjuntos para a implantação desse equipamento, que hoje encontra-se sobre a sua torre, à nossa frente, protegido pelo seu radome contra as intempéries da meteorologia, e que nós replicamos uma pequena imagem dele aqui, para que os senhores tenham uma ideia de quando ele começar a funcionar. Para uma melhor compreensão do que esse radar representa, nós repetimos aqui na tela a visão que o controlador de tráfego aéreo tem em Curitiba, no Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. O que ele verifica quando ele está em Curitiba? Nós observamos aqui a nossa fronteira com a Bolívia, mais austera com o Paraguai, e hoje ele já tem uma aeronave voando a 18 mil pés, que ele tem essa detecção, porque a Força Aérea tem a capacidade de controlar tráfegos aéreos nessa região, a uma determinada altitude. Temos uma deficiência de detectar alvos a baixa altura. Então, hoje, em Curitiba, nós estamos vendo essa aeronave, que é uma aeronave da Força Aérea Brasileira, foi posicionada ali propositalmente para fazermos depois uma interceptação contra um possível alvo que possamos encontrar. Ele não tem mais imagem nenhuma no radar, não vê nenhum avião. Após o início da operação do radar de Corumbá, essa realidade será diferente.
Convidamos o presidente da República, acompanhado pelo ministro da Defesa, pelo comandante da Aeronáutica e pelo diretor-geral do DCEA, a deslocar-se para a console posicionada à frente. Neste momento, o presidente Jair Bolsonaro realizará a ativação da estação radar de Corumbá. Senhor presidente, à sua direita há uma tela com vários quadrados verdes, que são os radares já em operação. E um quadrado em vermelho, que é o radar de Corumbá, que ainda não está em funcionamento. Eu gostaria de pedir ao senhor que colocasse o mouse sobre o radar vermelho e clicasse com o botão esquerdo, para que iniciasse a operação do radar. Sim, senhor. O outro botão. Ok, está funcionando. Com a operação do radar, os senhores verão que aparecerá um alvo, uma aeronave nossa que está voando também. Daqui a pouco o radar deve detectá-la e transmitir essa informação ao centro em Curitiba. Olha lá, na lateral esquerda, lá em cima, ele começou a pegar um alvo e em mais algumas varreduras ele vai identificar a altitude desse alvo. Olha lá, tá, aquela tarjetinha em cima significa que o alvo está a 1.500 pés. Então, pegamos um avião que nós não víamos antes, um avião que está próximo à fronteira com o país vizinho. Nós não tínhamos a sua informação e agora nós o identificamos. Vamos agora pegar essa aeronave que está marcada em azul, vamos chamá-la de Caçador, que é uma aeronave da Força Aérea, e vamos conduzir uma interceptação para que aquele alvo seja identificado e sejam adotadas as medidas de policiamento do espaço aéreo previstas. Para tanto, o presidente da República procederá neste momento contato via fonia com a primeira aeronave controlada pelo Sindacta 2 através do radar de Corumbá. Simultaneamente, serão transmitidas imagens de uma aeronave A-29 Super Tucano da Força Aérea Brasileira. Caçador, é o capitão presidente. Parabéns. Ele respondeu, você pode continuar aqui. Caçador, você é a primeira aeronave de defesa aérea empregando um novo radar de Corumbá. Colaborando diretamente para cumprir a missão de proteger as nossas fronteiras. Ciente, caçador, prossiga agora na interceptação, chamando o Centro de Operações Militares de Curitiba na frequência 11215. Ciente, presidente, Curitiba, 125. Afirmativo, presidente. Será conduzida nesse momento a interceptação. Convidamos as autoridades a retornar aos seus lugares. Para que possamos compreender os procedimentos realizados, será apresentado um vídeo explicativo da interceptação conduzida pelo Sindacta 2, situado em Curitiba. Serão demonstradas todas as etapas de uma interceptação real. O decreto número 5.144, de 16 de julho de 2004, estabelece os procedimentos a serem seguidos com relação a aeronaves hostis ou suspeitas de tráfego de substâncias entorpecentes e drogas afins, levando em conta que estas podem apresentar ameaça à segurança pública.
estas aeronaves estarão sujeitas às medidas coercitivas de averiguação, intervenção e persuasão de forma progressiva. Nesse momento, o caçador realiza seu voo para a interceptação da aeronave-alvo, sendo controlado pelo Centro de Operações Militares de Curitiba. A primeira medida de policiamento, objetivando a averiguação, é o reconhecimento à distância, sendo uma posição discreta na qual o caçador se posiciona em um ponto cego da aeronave interceptada, realizando assim uma identificação visual da aeronave sem ser percebido. Após verificar as características da aeronave interceptada e repassar aos órgãos de controle de tráfego, o caçador realiza a foto e filmagem do interceptado. A segunda medida de averiguação é a interrogação, momento em que o caçador aparecerá para a aeronave interceptada para que o piloto possa interagir com o caçador por intermédio de comunicação via rádio, de acordo com as regras de tráfego aéreo de conhecimento obrigatório dos aeronavegantes. Enquanto os dados estão sendo checados, o caçador mantém o seu acompanhamento em uma posição segura em relação à aeronave interceptada. Caso os dados verificados não sejam válidos para a defesa aérea, será executada uma medida de intervenção, na qual será ordenada que a aeronave efetue uma modificação na sua rota para um aeródromo já coordenado. O procedimento tem como objetivo forçar o seu pouso em aeródromo que lhe for determinado. A medida prevista para o pouso obrigatório visa possibilitar as aplicações das medidas de controle no solo a serem realizadas pela Polícia Federal. Nesse momento, a aeronave interceptada está sendo escoltada pelo caçador até o aeródromo de destino. Durante o pouso obrigatório, o caçador deverá manter o acompanhamento ostensivo, verificando se a aeronave está cumprindo as instruções do órgão de controle de tráfego até o pouso no aeródromo indicado pela Defesa Aérea. Caso a aeronave não coopere com as orientações da Defesa Aérea, o interceptador poderá receber autorização para as medidas de persuasão, por meio de tiro de aviso, com o objetivo de persuadi-la a obedecer às ordens transmitidas. Durante este procedimento, o caçador realiza disparos com munição traçante, de maneira que possam ser observados pela tripulação da aeronave interceptada. Por fim, se a aeronave interceptada permanecer descumprindo as ordens, a mesma será reclassificada como hostil e o interceptador poderá receber autorização para empregar o tiro de detenção contra a aeronave interceptada. O tiro de detenção consiste no disparo de tiros feitos pela aeronave de interceptação, com a finalidade de provocar danos e impedir o prosseguimento do voo da aeronave hostil. Ressalta-se que todas as medidas de policiamento do espaço aéreo são comandadas e supervisionadas pela Alta Autoridade de Defesa Aérea, a partir do Comando de Operações Aeroespaciais em Brasília. É importante destacar ainda que o tiro de detenção só pode ser autorizado pelo comandante da Aeronáutica por delegação de competência do Presidente da República. Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país. Palavras do comandante da Aeronáutica. Senhor Presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro, senhor Governador do Estado do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja Silva,
senhor Ministro de Estado da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, senhora Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina Correia da Costa Dias, senhor Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, em nome dos quais cumprimento as demais autoridades civis e militares já nominadas pelo nosso cerimonial. Senhoras e senhores, muito bom dia. O dia de hoje marca a importância dada pelo governo brasileiro à defesa da soberania e de suas riquezas. Nossa fronteira sudoeste é o símbolo da natureza indômita, onde estão localizados o bioma Pantanal, um extraordinário patrimônio hídrico, a terceira maior reserva de minério de ferro e a segunda de manganês do Brasil, riquezas que despertam interesses e cobiças. Estamos acompanhando ao vivo, direto de Corumbá, Mato Grosso do Sul, uma cerimônia com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Nesse momento, estamos com um problema na recepção do áudio desta cerimônia, que marca a inauguração da estação radar de Corumbá. Trata-se aí de uma medida importante que a aeronáutica brasileira coloca para a proteção, a defesa do espaço aéreo, principalmente para o combate a crimes que se utilizam de aeronaves para tráfico de drogas e crimes dessa natureza. Estamos aguardando a retomada do áudio. No momento, o comandante da aeronáutica faz o discurso nesta cerimônia. São imagens ao vivo do aeroporto de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. A Força Aérea Brasileira adquiriu novos sistemas de radar com o objetivo de ampliar a vigilância na fronteira do Brasil com os países vizinhos. Em nossa estrutura, temos o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, o DECEA, órgão que materializa a conjunção da qualidade técnica e gerencial com o gabarito dos seus recursos humanos e materiais. Uma organização operacional sólida e eficiente no cumprimento de sua complexa atribuição, que opera um sistema de controle de tráfego aéreo integrado, civil e militar, que está entre os 5 mais eficientes do mundo. Para manter esse padrão operacional, o Comando da Aeronáutica demanda a incessante busca pela otimização dos recursos e soluções inovadoras, articulando de forma judiciosa e original diferentes competências tecnológicas e institucionais da nossa base industrial de defesa. O que vemos hoje em operação é um radar produzido pela Omnisys, uma empresa nacional de altíssima tecnologia, com competência técnica e gerencial em áreas estratégicas de aplicação civil e militar. Seu projeto representa a competência da engenharia brasileira e nos dá certeza de que a integração dos campos científico e tecnológico, o fomento e estímulo à pesquisa e ao desenvolvimento são capazes de prover à nação brasileira a soberania imprescindível ao franco crescimento. Acima de tudo, em meio aos desafios que hoje vivemos, mostra-nos que a vitória é alcançada não por sorte ou conjuntura, mas sim por árduo trabalho de planejamento, gestão e perseverança. Confirma também que o mais importante da vida não é a situação em que estamos, mas a direção para a qual nos movemos. Muito obrigado a todos que prestigiam esta nossa importante cerimônia aqui da Força Aérea Brasileira. Obrigado.
palavras do governador do estado do Mato Grosso do Sul. Saudar nosso presidente Jair Bolsonaro, agradecer a sua presença no Mato Grosso do Sul, em especial aqui na nossa querida Corumbá, e dizer, presidente, da alegria de ter o senhor aqui na nossa querida cidade de Corumbá. Saudar o nosso tenente brigadeiro Antônio Carlos Moretti, comandante da Aeronáutica. Obrigado pela presença, obrigado pela instalação desse radar. Quero pedir licença ao presidente para, em nome da ministra Tereza Cristina Correia da Costa Dias, cumprimentar toda a equipe ministerial e toda a equipe da Presidência da República. Saudar o nosso querido senador Nelsinho Trade, coordenador da bancada do Mato Grosso do Sul, em nome dele, saudar todos os parlamentares federais, estaduais, que se fazem presentes aqui. Saudar o nosso prefeito da cidade, querido prefeito Marcelo Yunes, obrigado pela sua presença. Em seu nome, saudar o querido povo de Corumbá, presente também a essa solenidade. Dizer, presidente, que nós ficamos muito felizes com a sua presença aqui e principalmente agradecer ao general Fernando Azevedo e Silva pela parceria que tiveram conosco nesses últimos dias, principalmente que nós estamos aqui no bioma Pantanal e vivenciamos um dos momentos do ciclo do Pantanal, que é as cheias e a seca, e esse ano nós vivenciamos a maior seca dos últimos 50 anos. E o Ministério da Defesa, general Fernando, através da Marinha, Aeronáutica, o Exército, foi um grande parceiro junto ao IBAMA para nós debelarmos aí os focos e principalmente atacarmos essas questões dos incêndios aqui no Pantanal. Mas dizer, presidente, da alegria de vermos que protege as fronteiras, protege o Brasil. Esse radar, com certeza, vai criar as condições necessárias para nós coibirmos, principalmente, as entradas que nós temos hoje no nosso país de entorpecentes e de ilícitos que muitas vezes, a baixa altitude, até então não poderiam ser interceptadas pelo radar. É uma visão estratégica do país, presidente, e o senhor sabe que através do Departamento de Operações de Fronteira, através das nossas parcerias, da Operação Horus, nós atingimos agora no mês de agosto do ano de 2020, a maior apreensão de drogas da história do Mato Grosso do Sul, ultrapassando os 467 toneladas de drogas apreendidas nessa parceria. Isso mostra o quão importante é a integração entre as nossas forças de segurança e o trabalho conjunto que nós temos realizado. Agradeço muito a sua presença, Mato Grosso do Sul. Fiz um desafio, presidente, quando daquela reunião que tivemos e falei em nome dos 27 governadores, e o senhor atendeu prontamente a vinda a Mato Grosso do Sul. Nós somos muito gratos pela parceria, pelo apoio do auxílio emergencial, que foi fundamental aos entes federados, estados e municípios, na sobrevivência nesses momentos difíceis em que o nosso país e o mundo está passando. Mas não poderia, presidente, deixar de fazer dois pedidos especiais ao senhor estando aqui em Corumbá. Nós temos, presidente, a urgência na relicitação da Malha Oeste, que é a nossa antiga rede ferroviária. Isso é fundamental para o desenvolvimento e a integração latino-americana. Se nós sairmos daqui, presidente, de Corumbá, o senhor chega a Santa Cruz de la Sierra e a Cochabamba, na Bolívia, país vizinho, irmão, por ferrovias já implantadas e estabelecidas. De Cochabamba, o senhor é possível acessar já os portos chilenos. Então nós teríamos, presidente, com a revitalização da Malha Oeste, a primeira e viabilizada integração sul-americana de Atlântico e Pacífico, que com certeza vão dar uma grande capacidade de desenvolvimento social, de geração de oportunidades ao Brasil e principalmente ao centro-oeste brasileiro, tornando os nossos produtos mais competitivos nos mercados internacionais. E também, presidente, gostaria de pedir ao senhor que continuasse olhando principalmente nessa integração de fronteira. Proteger as fronteiras é proteger o Brasil, e nós sabemos do seu espírito solidário com os entes federados que têm atuado conjuntamente nessas questões. Somos muito gratos
a sua presença e a parceria ao Mato Grosso do Sul. Sinta do Mato Grosso do Sul acolhimento do nosso povo e a extensão da sua casa. Que Deus o abençoe, você e a sua equipe, e que nós possamos continuar essas parcerias. Um grande abraço, muito obrigado pela presença e obrigado por atender o nosso pedido. Para encerrar, presidente, o senhor me fez um desafio no dia da nossa live, que o senhor viria a Mato Grosso do Sul para algumas inaugurações e juntos iríamos visitar Nioaque, onde o senhor serviu no Exército, e hoje à tarde a gente estará em Nioaque. E que o senhor me fez um pedido: eu vou a Mato Grosso do Sul, mas você vai me entregar um capacete de Guavira, e na hora do almoço eu vou ter o prazer de lhe entregar esse capacete com Guavira para pagar essa promessa que eu fiz ao senhor. Um grande abraço, que Deus lhe proteja. Muito obrigado. Neste momento, convidamos o presidente da República, o ministro da Defesa, o comandante da Aeronáutica e o diretor-geral do DCEA a proceder o descerramento da placa alusiva à inauguração da estação radar de Corumbá. Convidamos o presidente da República, Jair Bolsonaro, a fazer uso da palavra. Presidente, só cuidado com o vento, presidente. Obrigado. Primeiro, eu quero justificar o que é o capacete de Guavira. Quando eu servi em Nioaque, tinha os soldados, né, que cometiam algumas transgressões disciplinares. Então, da mais grave para a mais leve, eu criei uma super leve. Tá? Quando a punição não se enquadrava no regulamento disciplinar do Exército, ela passava a ser um capacete de Guavira. Longe de ser uma punição para o governador, que é meu ex-colega de Câmara dos Deputados, ao qual tenho gratas recordações. Meus senhores, minhas senhoras, prezado governador, prezado prefeito Marcelo Yunes, aqui nossa querida Corumbá, senhor ministro Fernando Azevedo da Defesa, senhor ministro Augusto Heleno, GSI, deixei por último ser a mais importante, nossa querida ministra Tereza Cristina, um orgulho do agronegócio, um orgulho não apenas para Mato Grosso do Sul, bem como para o nosso grande Brasil. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que você faz à frente do Ministério da Agricultura. Inclusive, abrindo fronteiras para além da América do Sul, obviamente. Em todas as viagens que fizemos ao exterior, quase sempre ela precedia, se enquadrava no destacamento precursor e fazia um trabalho de base muito bem feito junto a vários países mundo afora. De modo que quando eu chegava lá, o terreno já estava mais do que amaciado. E era só assinar basicamente os acordos. Por isso, o nosso agronegócio vem batendo recordes. Cada vez exporta mais. Os portos no Brasil também, ao longo dos últimos 5 meses, têm batido recorde, mês após mês, de exportação daquilo que produzimos no campo. O agronegócio é a locomotiva da nossa economia. Podemos viver sem muita coisa, mas ninguém vive sem comida. Dizer também, a nossa querida Tereza Cristina, que o agronegócio alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Você pode deixar de fazer muita coisa, repito, mas não pode deixar de comer. E o nosso governo enfrentou essa questão da pandemia, logicamente, tendo à frente uma das baluartes, a nossa querida ministra aqui do nosso querido Mato Grosso do Sul. E mais ainda, o homem do campo não parou de trabalhar, não teve lockdown, todos trabalharam. E o índice de morte foi o mais baixo de todos, levando-se em conta os demais setores. Aí eu saúdo agora o nosso deputado, querido deputado Ovando, que desde o primeiro momento esteve conosco na questão da hidroxicloroquina. Uma pequena
é um remédio, né, para algumas coisas, mas que serviu também para que vidas fossem salvas em todos aqueles que fossem acometidos da Covid-19. Muito obrigado, Wando, por esse apoio num primeiro momento. Prezada deputada Soraya, ou melhor, deputada porque é jovem, né? Senador, parece que é uma pessoa mais velha um pouquinho, e ela é uma pessoa bastante jovem. Prezada senadora Soraya, Nelsinho Trade, a qual viajei também para alguns países do mundo, muito obrigado pela presença e pelo apoio que dá esse governo em Brasília. Deputados federais Beto Pereira e Bia Cavassa, obrigado por participar deste evento e pelo apoio que nos dá em Brasília. Prezado Rolando Alexandre, diretor-geral da Polícia Federal, tua presença aqui é um símbolo, que o que estamos inaugurando aqui ajudará muito a nossa PF e também a nossa PRF no combate aos ilícitos, em especial tráfico de drogas e armas ilegais. E vale a pena lembrar, não por coincidência, de maio para cá, não só a PF, bem como a PRF, vem batendo recordes de apreensão de drogas e armamento pelo Brasil. E dizer que isso que estamos inaugurando aqui, que é um projeto já de algum tempo, vai colaborar muito no combate a esse tipo de crime em nosso país. E aproveitar o momento também, me dirigir ao meu querido comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Bermudes, meu colega de turma, dizer que, por pouco, eu não integrei a nossa Força Aérea, faltou muito pouco, tá? E, obviamente, quis o destino que viesse para o Exército brasileiro. E dizer a Vossa Excelência que, em 2004, foi votada a lei do abate de aeronaves. E eu participei desse grande debate, que no primeiro momento o governo da época, 2004, queria que a responsabilidade do abate da aeronave, caso houvesse algo que não pudesse ser conduzido dentro da normalidade, essa responsabilidade coubesse ao piloto da aeronáutica, quase sempre um tenente ou um jovem capitão. Conseguimos mudar e, por um decreto, logo depois, a responsabilidade passou a ser do presidente da República, que foi delegado a Vossa Excelência. Eu peço que Deus oriente sempre nessas difíceis decisões, porque dentro da aeronave tem uma vida, e muitas vezes a vida que está ali é de um inocente. Tem o piloto, sabe o que está fazendo, talvez mais uma pessoa, mas por vezes colocam crianças dentro da aeronave para que esse trabalho não seja levado em bom termo, vamos assim dizer. Então, essa responsabilidade de Vossa Excelência, eu peço que Deus o conduza em todos os momentos que, se fizer necessário, essa é a medida máxima. Amigos de Corumbá, é sempre uma satisfação estar em Mato Grosso do Sul. Afinal de contas, esse estado marcou a minha vida, em especial naquela pequena, grande Niuaque, onde lá eu fiquei por 3 anos, numa época que era muito diferente ao do que era hoje. Mas vi para ficar 1 ano e meio e acabei ficando 3 anos, por livre e espontânea vontade. Quando depois, fui então cursar a nossa Escola de Educação Física do Exército. Então, Mato Grosso do Sul marca realmente a minha vida. E dizer ao senhor governador que é sempre um prazer voltar a esse estado maravilhoso, esse estado que também é um dos símbolos do agronegócio. E, repito, é um estado que tem uma das ministras mais importantes e competentes do Brasil, que é a senhora Tereza Cristina. Meu muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo. Mato Grosso acima de todos. Mato Grosso do Sul acima de todos. E que Deus proteja o nosso país. Neste momento, convidamos o presidente da República a observar a aeronave interceptada e a conhecer as instalações do shelter tático do 1º Grupo de Comunicações e Controle da Força Aérea. Acompanham o presidente, o governador do estado do Mato Grosso do Sul, o ministro da Defesa e o comandante da Aeronáutica. Solicitamos aos demais presentes que permaneçam em seus lugares, pois dentro de instantes serão demonstradas as medidas de controle no solo pela Polícia Federal. Tá aí, a TV Brasil transmitiu ao vivo a participação do presidente Jair Bolsonaro na cerimônia de inauguração da Estação Radar de Corumbá, em Mato Grosso do Sul. Essas e outras informações você acompanha pelas nossas redes sociais.
Continue agora com a programação da TV Brasil. Até mais.